Um recado rápido antes de começar o vídeo. Esse aqui é um formato um pouco novo, um pouco diferente, né? Uma coisa que estou experimentando agora. Com um amigo meu, que também é youtuber. O link do canal dele tá aí na descrição. E espero que vocês gostem. Essa aqui é a parte 1. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Estou aqui hoje com o narrador. Boa noite, narrador. Opa, boa noite. Estamos aqui para conversar um pouco, trocar uma ideia sobre RPG. Principalmente sobre RPGs de mesa, que é uma coisa que a gente gosta bastante, e sobre RPGs eletrônicos que surgiram atualmente. Então, vamos lá. Primeira pergunta: RPG de mesa. RPG de mesa, você joga ele com seus amigos e você sempre tem um mestre, os jogadores, regras e uma aventura. Mas a principal dúvida: quem faz o RPG de mesa ser uma coisa divertida, legal assim? Olha, além da minha visão de que no caso seria a junção dos dois, né, porque a experiência é um conjunto, pessoalmente, e olha que eu tenho a minha opinião assim já meio ladeada, porque eu sou mestre na maioria dos RPGs que eu faço, né? Eu sofro com isso também. Pessoalmente eu acho que seja o mestre que ele faz um bom RPG, porque os jogadores também são ótimos, eles criam juntos muitos momentos memoráveis no jogo, só que o mestre, ele fica responsável pela maior parte do trabalho pesado, né? Ele que organiza o mundo, os personagens, as reviravoltas, a trama, ele que recompensa os jogadores quando eles fazem algo que é certo, ele que tem que se adaptar quando eles fazem algo que vai contra o que ele havia planejado. Então, pessoalmente, o responsável por fazer um RPG bom é o mestre. Tá, então o mestre que faz a parada ser boa, mas os jogadores têm a influência nisso aí. Aí, é o papel deles. Agora a dúvida: quando o mestre cria uma história e ele pensa como vai ser o início, meio, fim dela, toda essa passagem que você vai ter durante a história, independente de onde que ela seja, no passado, no presente, no futuro, se tem magia ou não, só que ele imagina como que vai ser a abordagem das pessoas. Tem algumas coisas que são mais lineares, né, tipo, vocês vão entrar numa caverna, aí, tipo, meio que não tem, assim, o que os jogadores fazem além de seguir a caverna, sabe, tipo, o caminho que ele trilhou. Só que, por exemplo, vocês têm que interceptar uma carroça. Um exemplo bem simples. Cara, você pode fazer infinitas coisas, e eu acho que isso é a principal questão, que você precisa depender dos jogadores, que você precisa pegar a criatividade deles e explorar a criatividade deles pra chegar nesses objetivos. E eu considero, né, respondendo a pergunta, quem que faz RPG ser legal, eu acho que quem faz RPG ser legal são os jogadores. Eu acho que o mestre é quase um coadjuvante, assim, que guia a história, porque eu já mestrei muitas vezes, e muitas das vezes que eu mestrei, a minha aventura podia ser assim fantástica, fenomenal, mas se os jogadores não tivessem a sacada assim naquele momento, no calor da aventura, assim, de falar assim, a gente tem que pegar esse cara aqui porque é ele que sabe. E aí é nesse momento que você vê a real aventura, sabe? Porque se o jogador não tiver a atitude, ou ele não souber aonde que ele está inserido assim no meio, ele não vai conseguir tornar essa história que o mestre criou uma coisa épica, né? Isso é muita questão de experiência pessoal também, porque eu tenho certeza que você já jogou com vários jogadores que eles realmente eram bons. Eu não tive essa sorte, né? No meu caso, muitos dos meus amigos, eles ficavam perdidos facilmente. Eles não sabiam como lidar com as situações, ou eles faziam as escolhas que eram assim, as mais exageradas ou até burras possíveis. Aí eu ficava no encargo de ter que ajustar as coisas. E eu não quero que isso soe como se eu tivesse acariciando o meu ego, mas sempre que eu conseguia mudar a história, né, mudar as decisões deles pra minha direção, funcionava. Aí é como se eu me desse um tapinha nas costas de mim mesmo, né? Eu ficava feliz. Então, por isso que eu acho que o mestre ele é bem importante.
Não, então, isso é uma das questões que o mestre, ele tem o poder, se ele quiser, ele tem o poder de falar assim, não, teve um tornado nessa direção aqui, a estrada quebrou, vocês têm que fazer outra coisa pra cruzar o país, sei lá. Mano, você tem, tipo, você é Deus, você pode fazer o que você quiser dentro das leis do universo, que você vai fazer eles irem onde você quer. Eu me lembro de uma história da Turma da Mônica Jovem, não sei se você já leu, que lidava com isso. Acho que era uma de RPG de mesa mesmo, que o mestre do jogo era o Chaveco. Aí ele queria que os jogadores entrassem numa mansão, só que eles queriam seguir por outro caminho. Aí o Chaveco fez chover. Aí quando eles quiseram continuar, ele fez cair raios do céu. Aí depois fez aparecer um monte de lobos. Aí eles não tinham escolha a não ser entrar na mansão. Então eu entendo como é que isso funciona. Não, é uma coisa, né? É um poder assim, que você tem que tomar cuidado, porque senão você vai forçar muita barra, né? Tipo, você dá indícios assim, se os jogadores não quiserem ir, você vai lá e faz chover ácido em cima deles. Tem que ser um bom mestre, tem que ser um bom contador de histórias também. É porque o mestre costuma ser um escritor, geralmente. Alguém que realmente sabe contar histórias. Talvez, não diria até que seja uma pessoa que precisa ser um escritor, mas ela tem que ter uma, digamos assim, um arsenal de narrativas que consiga expressar aquilo que ele quer. Porque eu sou muito de falar durante o RPG, não só como mestre, mas como jogador, de querer expressar muitas vezes os gestos das pessoas e falar assim, ele coloca as mãos para trás e fica envergonhado, ou ele ergue os braços e urra em direção ao inimigo, sabe? Que você tem que ter meio que várias ferramentas para conseguir falar como que a pessoa está se sentindo e os jogadores conseguirem imaginar, né? Isso eu acho que com certeza o mestre precisa ter. Tem que ter essa habilidade, digamos assim, né? Tem que conhecer bem os clichês também, para poder lidar bem com as situações, não fazer uma história que seja muito previsível, surpreender os jogadores e tudo mais. E aí criar histórias é uma coisa bizarra, né? Principalmente porque quando você... agora vamos entrar em outro assunto. Quando você vê, por exemplo, a maior parte do que é divulgado sobre RPG, principalmente RPGs eletrônicos, né? Eles todos possuem uma história. Vou falar alguns aqui, por exemplo, né? O The Witcher, o mais conhecido é o The Witcher 3. O que o pessoal mais gosta é o 2. Mas no 3, por exemplo, você tem que resgatar uma garota que é tipo uma filha pro personagem principal. Você tá atrás de um filho seu, digamos assim. E toda a narrativa é em volta de querer achar ela e você tem uma motivação, você entra no personagem e tal. A única coisa é que isso que você falou, ele te surpreende em muitos pontos, porque às vezes você tá tão perto, mas aí você percebe, nossa, agora se tornou tão distante, porque, sei lá, ela viajou para outro universo. E aí, você criar uma história que não seja um clichê se tornou difícil até mesmo para os jogos eletrônicos. Pela quantidade de conteúdo que você tem em cima disso, né? Se a gente for ver filmes, você tem aí Senhor dos Anéis, você tem Ready Player One, que é aquele filme, como é que esqueci em português? Eu li o livro. É fanfic, na verdade. Mas provavelmente deve ser, né? Veio daí. Você tem tantas histórias de tantos universos que se torna difícil às vezes a pessoa se reinventar, né? E é até mesmo complicado, por exemplo, assim, para um mestre que criar uma coisa que não é um clichê, se ele não se abrir assim a algo novo. Não sei, você faz alguma coisa para que consiga se reinventar sempre? Olha, quando eu faço os meus RPGs com os meus amigos, eu não costumo seguir nenhum molde assim de Tolkien ou qualquer elemento de fantasia que a gente veja com muita frequência. Eu tento ir para um lado mais diferente, mais criativo. Às vezes nem se tratando de fantasia, mas algo diferente. Por exemplo, o Cyberpunk 2077, que a gente está vendo hoje em dia, né, foi baseado num RPG de mesa. E ele já tinha uma pegada diferente com todos esses elementos. Ele não ia muito para esse lado da fantasia. Tem também acho que um pequeno RPG brasileiro, que eu planejo fazer até um vídeo sobre, é um RPG eletrônico. Ele está sendo produzido
ele é brasileiro, como eu disse, e ele se passa, acho que na Amazônia. Ele Nossa, retrata as aventuras de um índio, um meio menino índio. que diferente, E parece cara. estar sendo muito legal. Parece estar sendo muito legal. Eu gosto quando eles se tornam mais criativos e abordam outras coisas, como cyberpunk ou steampunk, qualquer tema assim. Na verdade esses são temas que são um pouco menos difundidos, né? Sendo bem sincero, quando a pessoa fala um RPG, ou até mesmo eu, quando eu pesquisei as imagens que estão passando agora na tela, eu pesquisei RPG no Pinterest e apareceu um monte de coisa medieval. E atualmente, né, bastante coisa cyberpunk também, porque veio à tona novamente, né, no mainstream. Só que a maior parte das pessoas, quando você fala em RPG, pensa em uma espada, escudo, ou uma pessoa com um livro e uma magia na mão. Um cajado, assim, que é o Gandalf, né? E isso é muito bizarro. Todos esses outros mundos têm as suas próprias críticas ou as suas próprias visões, né? O que eu penso mais, por exemplo, sobre o Senhor dos Anéis é que a mensagem que ele tenta passar, não quero, né, aprofundar muito, mas é sobre uma união para um bem maior, digamos assim. Sim. É esse lance de você ter uma rixa enorme entre elfos e anões e coisas históricas que aconteceram entre eles, só que eles deixam isso tudo de lado porque eles sabem que existe um perigo maior que eles precisam se unir para enfrentar esse problema, né? E é uma coisa linda, os livros são fantásticos, mas acho que os filmes também foi a melhor adaptação de um livro para um filme também, eu gosto bastante dos filmes. Eles podem ter deixado algumas coisinhas de fora, mas a adaptação em si ficou maravilhosa, ficou ótimo. Fantástica. E quando você vai para esses outros universos, como steampunk, cyberpunk, você tem também algumas aventuras que são feitas com histórias de terror, como Vampira Máscara, né, que é sobrenatural. Também. Tem um youtuber famoso recentemente chamado Selbit, você já deve ter ouvido falar dele. Com certeza. Ele começou a fazer uma stream de um RPG que ele criou, que é o Enigma, o Mistério na Floresta, alguma coisa assim. Eu sei. Tá fazendo muito sucesso. E não é uma ambientação comum dessas de fantasia, é algo mais realístico. É extremamente realista. Porque são como se as pessoas normais, né, investigando como se fossem detetives. Aí você tem personagens que jogam como jornalistas, policiais, historiadores, sei lá. Um ótimo trabalho nisso. Ele tá mostrando que o RPG não é só aquela coisa de fantasia. Você pode contar a história que você quiser, não é limitado só a 1 ou 2, 3 temas. É algo que é a sua imaginação que define. Você pode criar um mundo novo, você pode basear no nosso mundo, ou você pode basear em um material já pré-existente. E o que é massa, que você pode criar coisas, por exemplo, sobre outros mundos, mas isso serve também como uma extrapolação de talvez um medo que você esteja sentindo do mundo atual. Por exemplo, uma coisa que eu vejo bastante nas temáticas cyberpunk, que foram criadas na década de 80, é que eles tinham um medo enorme durante a Guerra Fria, que eles estavam naquele período histórico, de você ter uma guerra nuclear ou de você ter essa perda completa da privacidade, porque eles achavam que os hackers conseguiriam invadir você, assim, tipo agora, assim, quando a gente tá gravando, tem um hacker que vai invadir minha casa e vai ver tudo que a gente tá fazendo. Hoje em dia o perigo é mais o governo do que os hackers. Se você for ver jogos eletrônicos, eles também abordam isso, como Watch Dogs. É um jogo que fala bastante sobre esse lance de uma pessoa conseguir invadir sua privacidade e tal. Por conta de você ter tantas possibilidades e você ter pessoas que são tão criativas, né, com essas possibilidades e essas variações, é difícil hoje em dia você ter um clichê mais do mesmo se for dedicado bastante tempo, né, se você pensar sobre o assunto. Mas ainda assim eu acho que existem muitos jogos que repetem uma fórmula que funcionou durante vários anos e mandam aquilo como se fosse, né, por exemplo, eu acho que a maior crítica que eu gostaria de fazer é o Assassin's Creed Valhalla, que vai ser lançado esse ano, eu acho, né, final do ano. Que ele não é Assassin's Creed porque você não é um assassino e não tem nem o Creed no meio. Tipo, sumiu a galera. Lembra muito um God of War, que lembra muito um The Witcher também, que você
por conta dos combates, né? Nem tem mais razão pra se chamar Assassin's Creed, porque os jogos eles já se diferenciaram muito do conceito original que eles eram. Também tem a questão de que os jogos anteriores eles repetiam a mesma fórmula várias vezes. Só que agora eles mudaram tanto que não se parece mais com Assassin's Creed. E ainda assim é muito formulaico, não sei se a palavra é essa. Isso quer dizer que ele tem uma forminha pronta, assim, né? Isso, ele tem Sim. Uhum. Eu acho que os jogos eletrônicos hoje em dia, eles têm um pouco desse problema porque, por exemplo, né? O que você espera de um jogo de RPG? Você precisa ter mecânicas de combate, porque tem que ter ação no jogo, né? E ele precisa ter uma história envolvente, que você tem os personagens... que você não queira deixar que os personagens morram, por exemplo, quando você tiver uma opção de escolha ou coisa assim. Eu lembro muito que um jogo que faz isso de uma maneira excepcional é Detroit Become Human. Você já viu esse jogo, né? Eu já ouvi falar muito bem dele e eu gostaria de ter a chance de jogar. Você passa por várias etapas do jogo e no meio do jogo os personagens começam a morrer se você fizer as coisas erradas. E você se sente muito mal fazendo eles morrer porque ele desenvolveu muito bem a história desses personagens, né, até chegar ali. E isso é um conceito que os jogos eletrônicos estão trazendo. História que eles conseguem contar dessa maneira é muito única, porque você anda e viaja pelos lugares, ou às vezes até muda de personagens e muda de perspectiva, e você começa a ver aquilo de outro ponto muito único dessa maneira. Você não conseguiria fazer isso num RPG de mesa, sabe? Contar a história dessa maneira, fazer com que os personagens, os seus jogadores, troquem de personagens no meio de uma campanha. Isso é muito difícil. E também tem a questão do elemento do audiovisual, que ajuda muito a consolidar essas cenas, porque num RPG de mesa você tem que imaginar tudo. E existem algumas pessoas que não são tão imaginativas quanto outras. Então, você, num jogo assim, que depende das suas escolhas, quando você coloca a música, quando você coloca a formação da cena, as cores que passam na tela, tudo isso ajuda a formar uma cena que é memorável e você se importar ainda mais com os personagens. Sem dúvida, e hoje em dia, né, você possui capacidade gráfica absurda. Só que eu tenho uma questão, que no RPG de mesa, por você poder criar coisas que as pessoas precisam imaginar, obviamente, mas por você conseguir criar qualquer coisa, você consegue fazer coisas mais épicas do que no videogame. Vou dar um exemplo. Inigualável. Sem dúvida, porque, por exemplo, em Skyrim, pegar um exemplo aí mais antigo, você está participando de uma guerra e aí você precisa invadir um forte durante a guerra. E aí, na lore, na história do jogo, você possui um exército de um lado e um exército no outro. Você vai no acampamento de um dos exércitos e fala assim: nós vamos lá, eu vou ajudar vocês. E aí você ajuda o exército e invade aquele castelo. Só que na hora que você invade o castelo, o exército inimigo são 4, 5 inimigos. E eles vão atacar você, que tem mais 1 ou 2 jogadores do seu lado. E isso é porque precisa de limitação gigantesca da época no Skyrim, porque você não podia colocar 1 milhão de inimigos e pessoas pra lutar do seu lado. Você tem uma limitação do seu computador e até mesmo da criação do jogo, da época que ele foi criado. É artificial. A engine que eles usam no Skyrim, que é a mesma de Fallout, cada inimigo assim é uma inteligência artificial. Eles têm sua própria forma de se comportar. Eu acho que no Skyrim isso é bem avançado, inclusive. Mas eu digo, você não consegue colocar vários deles. Essa que é a principal questão, né? Que você não vai conseguir dar pra uma cena dessa magnitude, como invadir um castelo, num jogo que não tem a capacidade de criar vários inimigos, né? Você ter uma multidão lutando contra outra. E esse é um ponto que eu acho muito positivo, que se você quiser falar pros seus jogadores no RPG de mesa, como mestre, né? Vocês veem no céu que um raio laser cai do espaço da estação da Estrela da Morte e acerta o planeta começa a se rachar no meio. Tipo, as pessoas vão imaginar várias coisas e vai ser uma coisa absurda que gráficos não conseguiriam transparecer isso, sabe? Isso eu acho que é um dos principais pontos do RPG de mesa, a favor do RPG de mesa. A próxima pergunta é essa. Os RPGs eletrônicos são uma experiência tão boa quanto o RPG de mesa? E aí?
Olha, não acho que seja justo comparar. Mesmo que eles tenham o mesmo nome, né, por assim dizer. Aham. Os RPGs de mesa, como eu disse, têm uma liberdade que é incrível, não dá pra replicar. Eu não acho que a gente vai conseguir replicar em algum jogo, algum dia, a- essa liberdade, porque é algo que vem da imaginação. Você não pode replicar a imaginação humana. Mas pro que falta dessa liberdade nos RPGs eletrônicos, eles compensam com outras coisas, especialmente, por exemplo, com uma ótima construção de mundo, com um elemento visual, com o sonoro. Também eles estão aplicando mais a questão das escolhas nos jogos, como você disse, cada escolha tem uma consequência. No passado isso não era assim tão prevalente, mas hoje em dia você vê em uma grande quantidade de jogos. O meu exemplo favorito disso é a franquia Mass Effect, que é um RPG de espacial e você pode decidir completamente tudo sobre o seu personagem, mas você também pode se relacionar com os outros personagens, você pode... Tem uma missão no segundo jogo, que é a missão final, e que todos os personagens que você contratou, que você fez amizade, que você se relacionou no jogo, todos eles podem morrer naquela missão. Podem. Você pode impedir que isso aconteça, mas você também pode ser desleixado, cometer um errinho e isso aconteceu, seu personagem favorito morrer. Então, existe esse risco. E é muito legal isso nos RPGs eletrônicos. Certo, certo. O principal ponto do RPG de mesa, que eu acho que é a parte mais legal, é que você não está limitado a nada. Você pode fazer literalmente o que você quiser. Você pode, no final de tudo, se o seu personagem tiver essa, digamos assim, essa tendência, você pode roubar seus próprios amigos e ir embora, assim, do grupo. Claro que seria muito vacilo, mas você tem a liberdade imensa de você, por exemplo, se quiser enfrentar uma outra gangue num RPG de mesa, você pode criar uma missão inteira. Claro, você precisa falar com o mestre, né? Mas você fala assim, eu quero me infiltrar naquela gangue, virar um chefe da máfia do crime daquele lugar e daí destruir todo mundo por dentro. Você consegue, você pode fazer isso, tem essa liberdade, né? Para um RPG eletrônico. Consiga ter uma quantidade suficiente de possibilidades que faça se parecer com essa liberdade que tem no RPG de mesa, demanda um tempo que seria improdutivo até pro jogo, né? Cyberpunk, por exemplo, ele é um exemplo que muitas pessoas estão atraídas desse jogo porque ele apresenta, né, possibilidades assim enormes. Eu já vi muita gente falando sobre a customização de personagem, a história, as facções, assim, o mundo, porque as pessoas parecem que estão vendo o Cyberpunk como se ele realmente fosse ser um verdadeiro equivalente ao RPG de mesa. Uhum. Eu não sei porque o jogo não saiu ainda, mas o que eu concordo é que a tecnologia ela tá evoluindo tanto, mas tanto que no futuro, eu diria, talvez mais 20 anos, quem sabe, talvez a gente tenha um bom equivalente a um RPG de mesa. Algum jogo que seja realmente, assim, incrível, porque se a gente for ver 20 anos atrás, os jogos não eram como eles são hoje. A tecnologia evolui muito rápido. O RPG de mesa, ele continua sendo o mesmo. Então, quem sabe, né? É uma possibilidade. Terceira pergunta. Qual o melhor RPG eletrônico que você já jogou? Ah, meu Qual Deus. o melhor MMORPG? essa pergunta é boa, e aí? Pessoalmente, o RPG eletrônico melhor que eu já joguei, que é um JRPG, né, porque foi feito no Japão, é o Xenoblade Chronicles pro Wii. É um jogo um pouco assim obscuro, não é muito conhecido aqui, especialmente no Brasil. Um jogo que ele me cativou pela história. É assim, o mundo, ao invés de ser um mundo assim fantasioso, ao invés de ser um mundo cyberpunk, ele pega isso e joga tudo fora. É uma mistura de tudo, mas olha só, pra você ter noção, os personagens desse mundo, eles vivem sobre 2 titãs gigantes, do tamanho de continentes, que no passado, bilhares e bilhares de anos, travaram uma batalha juntos, até que esses 2 titãs morreram ao mesmo tempo. E no corpo deles, assim, na região deles, começou a crescer animais e pessoas e comunidades. Então o jogo inteiro se passa nas costas, na perna desses titãs. E você caminha por eles, você olha para o horizonte e você vê a espada gigantesca agindo como uma ponte entre os 2 mundos. E o que acontece? Num dos titãs veio a população humana.
enquanto no outro nasceu uma população de máquina. E mesmo que os dois titãs estejam mortos, as máquinas e os humanos lutam um contra o outro. E eles continuam essa guerra que já durava muitos e muitos anos. Então é algo assim, muito criativo. E o fato de que o jogo representa tudo isso com o visual é muito, muito bom. Eu gosto muito. Caraca, nunca tinha ouvido falar. Que massa, cara, nunca tinha ouvido falar. E realmente parece criativo. Mas e você, qual é o melhor RPG eletrônico que você jogou? Ah, cara, essa pergunta é muito dura. eu sempre penso muito antes de responder isso. Mas eu acho que é impossível dizer outro nome além de Chrono Trigger. Que Ótima escolha. é, Muito boa. eu também acho que dá pra considerar ele um JRPG, que ele é exclusivamente em estúdios japoneses, né? Pro Super Nintendo. É um RPG que o personagem principal é o Chrono, então é uma parada sobre o tempo. E aí ele brinca, digamos assim, né? Ele te envolve numa narrativa em que você viaja através do tempo para várias eras, e daí você se depara com um futuro que está totalmente destruído, e você assume por conta e risco que você vai viajar através de todas as eras para tentar fazer com que o futuro seja um lugar melhor. Você vai achar indícios de o que criou aquele futuro todo destruído, e aí você vai atrás dessas causas e sempre percebe que aquela causa tem algo mais antigo, mais profundo que aconteceu, e que você precisa abordar aquilo em outra era. E daí você viaja por... Nossa, não sei nem o que dizer. você viaja numa aventura em que ela atravessa assim o tempo, a profundidade dos personagens é magnífica, assim, como você indo em uma era diferente, você encontra personalidades dentro do jogo que possuem mecânicas, né? Ou na verdade possuem motivações que fazem com que eles te acompanhem. É fenomenal. O jogo é lindo, assim, visualmente pra época. A narrativa dele, a história dele é extremamente envolvente, super emocionante também. É um jogo que tá na minha lista. Eu cheguei a jogar ele no emulador, né? Mas só o início. Eu gostei muito do que eu joguei, só que eu não tive tempo na época pra jogar o resto. Aí ainda tá na minha lista de prioridades pra jogar, se for possível. E ele é um jogo que, se você quiser fazer um speedrun assim por ele, se você quiser jogar ele do início ao fim o mais rápido possível, cara, você vai levar muitas horas. O jogo ele é imenso, isso é o mais bizarro. Mesmo que você saiba exatamente tudo que você tem que fazer em cada lugar que você tem que ir, tem muita história. O jogo é realmente uma obra-prima, assim, de quantidade de conteúdo, de profundidade e de imersão também. Você se sente muito afim da causa, né, do jogo. Mas e o melhor MMORPG que você jogou? Ih, rapaz. É difícil. Um dos principais pontos que eu gosto de MMORPG é que você faça valer a pena ser um MMORPG. Se você tem um MMORPG que poderia ser single player e você não precisa falar com ninguém, conversar com ninguém, se juntar com ninguém, acho que tem uma falha gigantesca aí nesse processo que você errou, né? Não devia ser assim. E você aproveitar isso de uma maneira boa é muito difícil. Eu vou dizer que eu, até hoje, não achei um RPG que tenha acertado em tudo. E por isso eu escolho um RPG como o melhor de todos, mas eu considero que ele tem muitos erros. Que pra mim o melhor RPG, MMORPG de todos os tempos é... Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e me contem o que vocês acharam de legal, o que vocês acharam que poderia melhorar. E eu espero trazer mais pessoas aqui. Fiquem bem e até a próxima.